Depois pôs água numa bacia e começou a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bens, porque eu sou mestre. Ora, se eu, mestre e Senhor, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Aleluias, glória a Deus. Senhor amado, eu te peço a ti, Senhor Jesus, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, que não venha nada de nós, Pai, que não venha nada do homem, mas que venha de ti. É a tua palavra, Senhor Jesus, a tua palavra que restaura, a tua palavra que transforma, a tua palavra que limpa, Senhor, que faz do homem caído um homem valoroso. E eu peço a ti, Pai amado, Senhor Jesus, fale, Pai, com cada um de nós, fale comigo, Senhor, através desta palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Esse momento aqui é uma noite de quinta, final da tarde de quinta-feira, talvez umas 4, a Bíblia não fala disso, que seria a tarde. Jesus, ele está em Jerusalém, ele seria morto no dia seguinte, e antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. É interessante, irmãos, porque o propósito de Deus, ao enviar Jesus na terra, a irmã Rosângela falou no início do culto, era religar o homem a Deus. O homem, com a queda de Adão, o homem, ele perdeu a comunhão que ele tinha com o Senhor. A Bíblia fala que antes da queda de Adão, ele mantinha comunhão com o Senhor. O Senhor descia no Éden e falava com ele. Olha o nível de relacionamento que ele tinha para com Deus. Mas com a queda, essa comunhão, ela foi quebrada, ela foi cortada, ela foi rompida. E a partir daquele momento, o homem já não tinha mais a liberdade de se dirigir a Deus e ouvir de Deus. O Senhor vai levantar neste período os profetas, que vão ser aquele que seria o mediador entre Deus e o homem. Então, quando Deus queria falar com o homem, ele falava através do profeta, falava com o profeta, que por sua vez, ele transmitia a mensagem, muitas vezes para admoestar,
muitas vezes para dirigir, para consolar os homens. E assim foi praticamente por um bom tempo, o homem separado de Deus. Só que o Senhor, quando da queda do homem, o Senhor disse que em Gênesis capítulo 3, se os irmãos quiserem abrir vossas Bíblias, o Senhor fez uma promessa e Ele disse assim, Gênesis capítulo 3, 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Essa foi uma palavra que Deus disse para Satanás, que Satanás iria ferir o calcanhar, mas que a semente da mulher, fazendo a referência ao Senhor Jesus, iria feri-lo a cabeça. Então Jesus, ele vai sair, ele vai deixar seu trono de glória, ele vai deixar a sua condição de Deus, e ele vai vir sobre a terra com um propósito. A Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele deixando a sua condição de Deus, porque Jesus, ele é Deus, ele veio como homem nessa terra, e ele como homem, irmãos, ele podia ter caído, como homem, ele poderia ter pecado. Eu sempre digo para a igreja que o Senhor Jesus, ele era Deus, ele tinha a natureza divina e ele tinha a natureza humana. Ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Ele tinha a natureza divina e a natureza humana. Como homem, ele poderia cair, como muitas vezes nós erramos, nós falhamos, mas a Bíblia diz que ele prevaleceu, mostrando para nós, irmão, que nós também podemos prevalecer. Eu sei que muitas vezes as lutas são grandes, as adversidades são grandes, só o Senhor sabe o coração de cada um dos irmãos para chegar nesse lugar. Só o Senhor sabe o que passa na tua alma, como é que está o teu coração neste momento. Deus, ele sabe. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele amou os deles até o fim. Durante toda essa caminhada, Jesus, ele veio como homem, ele vai iniciar o ministério dele com quase 30 anos de idade. Pastor, por que 30 anos de idade? Porque o sumo sacerdote, para que ele assumisse o papel de sumo sacerdote, o homem, para que fosse sumo sacerdote, ele tinha que ter cerca de 30 anos de idade. Jesus, ele nasce debaixo da lei, então ele vai agir de acordo com o estabelecido pela lei. Cerca de 30 anos Jesus começa o ministério dele, e durante esses 30 anos, ele vai ensinar, ele vai orientar, ele vai escolher determinados homens. Ele escolheu 82 discípulos, irmãos, sendo que desses 82, 12 estavam próximos dele, andavam com ele, ele ensinava ali, ensinando, falando, e passou, provavelmente a gente acredita que Jesus tenha morrido com 33 anos, porque a gente acredita pelo período que ele esteve em Jerusalém. A Bíblia não diz o período, qual a idade que Jesus tinha quando ele foi crucificado. A Bíblia fala que ele iniciou o ministério dele com 30 anos de idade, mas não fala com quantos anos ele morreu. A gente acredita que seja 33 anos, mas antes, nesse momento final, que Jesus ensinava, que Jesus orientava, a Bíblia diz que ele amou aqueles até o fim. E agora, nesse momento, nessa quinta-feira, final de tarde, a Bíblia fala que ele vai ali numa determinada casa, juntamente com seus 12 discípulos. A palavra do Senhor diz que, tendo acabado a ceia, e aqui eu quero mostrar algo para os irmãos, para a gente refletir à luz da palavra de Deus, porque ali estavam os 12 discípulos, inclusive Judas Iscariote. A Bíblia diz que, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Irmãos, veja só, o diabo, ele colocou no coração de Judas algo, ele colocou no coração de Judas. Muitas vezes, o diabo faz exatamente isso conosco.
O pecado, geralmente, ele não acontece da noite para o dia. O pecado, ele começa muitas vezes no coração, na mente, e aí, se nós não repreendermos, se nós não agirmos com dureza com relação ao pecado, esse pecado ele vai se materializar. Talvez as pretensões de Judas, e aqui é algo interessante também para nós meditarmos à luz da palavra de Deus. Judas, ele estava junto da pessoa certa, mas ele tinha motivações erradas. Eu tenho dito isso para a igreja. Muitas pessoas vêm até Jesus, eles vêm na pessoa certa, porque aquele que pode resolver qualquer problema é o Senhor Jesus. Mas o que a gente tem visto é que há muitas motivações erradas. A pessoa vem e ela acha que Jesus tem que resolver o problema dela. As pessoas não compreendem que o objetivo de nós estarmos aqui é para adorar o Senhor Jesus, independente da situação. Eu não posso colocar uma condição para adorar o Senhor. A gente tem observado que pessoas vêm, muitas vezes, por um problema no casamento, por um problema, muitas vezes, com filhos, e eles vêm. Ou seja, eles têm uma motivação errada. Não é isso que a palavra de Deus nos orienta, irmão. Eu conversava esse dia com uma pessoa, e essa pessoa estava profundamente chateada. O marido adulterou, ela se separou, ela foi falar para o pastor, e o pastor disse para ela, olha, da denominação que ela frequenta, para ela não separar. E ela se indignou com aquilo, porque ela queria ouvir do pastor que ela deveria se separar. E ela se revoltou, e ela abandonou, parou de frequentar a igreja. Eu perguntei para ela, mas você ia na igreja por quê? Você ia na igreja, qual que é a razão de você ir na igreja? Eu creio que ela não tinha compreendido, irmãos, que a razão de nós virmos à igreja é para adorar o Senhor Jesus. Não é para resolver o meu problema, não é para resolver o problema do meu filho. O adorador, ele não se comporta dessa maneira. Nós cantamos essa canção chamada In Memória, onde fala desses irmãos que foram mortos, que foram devorados por leões, que viram seus filhos serem mortos. Por quê? Porque eles adoravam, porque eles serviam a Jesus como Senhor, e simplesmente eles abandonaram, deixaram tudo, sabiam que poderiam morrer, mas mesmo assim, eles prevaleceram. Essa é a razão de nós servirmos ao Senhor. Talvez não era o sentido, não era o objetivo de Judas Iscariote. Talvez eles tinham uma intenção, ainda que ele tenha sido escolhido pelo Senhor. Talvez a motivação que ele levou ele a servir ao Senhor era uma outra, que não adorá-lo, que não servi-lo de todo o coração. E muitas vezes, quando o diabo ele começa a soprar na mente do homem, começa a falar, e nós permitimos que muitas vezes aquele pensamento que não é nosso, mas que começa a ser soprado, começa a ser falado nos nossos ouvidos, se nós não repreendermos, irmãos, ele vai avançando, ele vai dominando, e quando menos nós esperamos, ele vai dar o golpe final. E aí é exatamente isso que estava acontecendo. O diabo, ele tinha colocado no coração de Judas que traísse o Senhor. Jesus, sabendo no versículo 3 que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Às vezes a gente não tem noção do que representou a vinda do Senhor Jesus. Às vezes a gente não tem noção do que foi isso, irmão. Se Jesus, como homem, ele falhasse, ele pecasse, como nós muitas vezes pecamos, mesmo sendo conhecedores da palavra de Deus, nós falhamos, ele não poderia reconciliar o homem com Deus. Se Jesus tivesse falhado,
Eu creio que o mundo hoje estava em ebulição, o mundo estava sendo tomado por muita aflição. Às vezes a gente olha aí fora a situação dos ímpios, e você sabe, irmão, que mesmo o ímpio, ele goza de paz. Sabe por quê? Porque pela presença do Senhor Jesus, a presença do Senhor Jesus aqui na terra, o Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo, ele ainda traz refrigério ao coração do homem. Mas se o Espírito Santo de Deus saísse da terra, como um dia ele vai sair, eu creio que esse mundo vai ser literalmente um inferno de aflição e de angústia. Mas Jesus, ele prevaleceu, mas Jesus, ele venceu. E hoje nós temos esse privilégio de estar na presença dele, de sermos um povo alegre. Eu falo para as pessoas, muitas vezes as pessoas acham que o bom é o mundo, as pessoas acham que a felicidade está no dinheiro, que quem tem dinheiro é feliz. Engano, irmão. Felicidade tem quem tem o Senhor Jesus. Quando nós deitamos, colocamos as nossas cabeças sobre os travesseiros nas nossas respectivas casas, nós temos um sono abençoado. Sabe por quê? Porque nós temos paz no nosso coração. E essa paz, ela não é do homem, essa paz não é da situação que o mundo vive, mas essa paz é a paz de Deus, que excede todo o entendimento. E essa paz o Senhor Deus nos dá. Jesus, ele levanta ali, ele tira suas vestes, ele toma uma toalha e ele cinge, ele vai amarrar, coloca uma toalha e ele vai amarrar um barbante para segurar a roupa. Ele pega uma bacia de água e ele vai agora lavar os pés dos discípulos. Irmãos, talvez a gente lendo o texto, a gente não tenha noção do que representa isso. Diz, desde o primeiro século, diz os comentaristas, que o primeiro pessoa a ter os pés lavados pelo Senhor Jesus, diz que foi Judas Iscariote. Essa é uma história que vem sendo passada desde o primeiro século, que acreditava que foi Judas o primeiro a ter os seus pés lavados. Da mesma forma, lavou os pés também de outros discípulos, irmãos. Lavou, eu não sei, de o segundo, o terceiro, e ninguém falou nada. Todos observavam. Mas a Bíblia diz que quando ele se aproxima de Simão, Pedro, ele diz: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Você lava os meus pés? O que representa lavar os pés, irmãos? Primeiramente, quem lava os pés de alguém eram os escravos. Logicamente que uma pessoa, um mestre, jamais ele iria lavar os pés de alguém. Jamais ele tomaria essa atitude. Essa incumbência servia talvez aquela classe menos privilegiada, que é exatamente aqueles que não tinham direito a nada, que eram os escravos. E ele começa então a lavar os pés. E o interessante, se a gente observar, é que ninguém se incomodou de ver Jesus Cristo, aqueles que eles mesmos chamavam de Senhor. Eles referiam a Jesus como Senhor, mas eles não se incomodam de ver o Senhor, porque quando eu uso o nome Senhor, eu estou chamando aquele homem de Deus. Eu faço uma referência a ele como Deus, como Senhor. Não simplesmente um Senhor com S minúsculo, mas um Senhor com S maiúsculo, Deus. Então quer dizer que eles criam verdadeiramente que Jesus era o Messias, era o próprio Deus. Mas aquele Deus agora estava lavando os pés deles e ninguém dizia nada. O primeiro a fazer uma objeção vai ser exatamente Simão Pedro, que questiona: tu lavas os pés a mim? Tu lavas os pés a mim? Irmãos, às vezes é complicado, às vezes é difícil, quando determinados homens que são
soberbos, eles questionam essa condição de Jesus. Porque se nós observarmos, se eu estivesse num determinado lugar, eu estou num determinado lugar e chega uma pessoa, um senhor, um ancião, mais velho do que eu, logicamente que a minha atitude se eu estiver sentado, é ceder o meu lugar para determinada pessoa, por uma pessoa mais velha. Se tiver uma mulher grávida, por exemplo, logicamente que nós vamos ceder o lugar para aquela mulher. Essa é a praxe. Esses homens, ninguém questionou, ninguém se ofereceu para lavar os pés de Jesus, a não ser quando Judas vai questionar. Mas por quê? É interessante porque em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 46, se os irmãos olharem, como que uma pessoa está preocupada em se pôr na condição de escravo, quando eles têm essa atitude que está aqui em Lucas capítulo 9, 46. Olha o que diz a palavra de Deus. E suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si, disse-lhes: qualquer que receber essa criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, este mesmo é grande. Ou seja, homens escolhidos pelo Senhor, homens que estavam andando com Jesus. Obrigado. Homens que estavam andando com Jesus. Se verdadeiramente Jesus morreu, ele tinha 33 anos, eram 3 anos que esses homens estavam caminhando com o Senhor. Mas esses homens muitas vezes estavam preocupados: quem é o maior? Quem é o melhor? E agora, irmãos, quem está preocupado em ser o melhor, jamais vai querer lavar o pé de quem quer que seja. Quem está preocupado em ser grande, jamais vai servir alguém. Não vai servir, jamais. Não é uma preocupação daqueles que querem ser grandes. A obra de Deus, no nosso meio aqui, não existe ninguém grande, ninguém melhor. A igreja do Senhor, nós somos a igreja. A igreja do Senhor, ela se completa. Todos nós, irmão, fazemos parte. Todos somos essenciais para a obra de Deus. Ninguém aqui é melhor, ninguém é pior. Nós somos a igreja do Senhor. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer aos irmãos, a maneira como todos nós nos dirigimos à igreja, a gente vem à igreja. Talvez em alguns lugares, dependendo da roupa, a pessoa era constrangida, ela se sente constrangida. Em determinados lugares, onde há uma competição para ver quem que vem com o terno mais caro para o culto, porque dizem que tem que trazer o terno de preferência mais caro. Na verdade, o objetivo está mais uma preocupação de mostrar. Mas aqui nós, como igreja do Senhor, irmãos, independente se eu tenho mais, se eu tenho menos, todos nós venhamos alinhados para a igreja do Senhor. Mas as nossas vestes, elas não constrangem ninguém a entrar na igreja. Qualquer pessoa que vier aqui, ela vai se sentir bem no nosso meio. Porque ninguém está exageradamente com roupas caras e nem mal vestido. Todos nós estamos apresentáveis diante de Deus. O Senhor Deus, Ele não olha para a aparência do homem, né? Os homens olham para a aparência, mas Deus, Ele olha o coração. E como igreja nós temos que ter exatamente isso, exatamente dessa maneira. Mas esses discípulos aqui,
na noite que antecedia a morte do Senhor, eles não questionaram: Senhor, deixa eu lavar os pés dos discípulos, teu pé, Senhor, deixa eu lavar. Mas não houve esse questionamento, irmão, porque muitos deles queriam ser o maior, ser o melhor. Respondeu-lhe Jesus e disse: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Você não sabe agora. Irmãos, nessa caminhada nossa, caminhada cristã, a gente vai aprendendo muito. Eu falava com os irmãos ontem exatamente sobre isso. Às vezes a gente tem atitudes que às vezes eu olho determinadas coisas e falo: meu Deus, eu jamais faria isso, coisa que eu fiz há 16, 17 anos, 18 anos atrás. Eu me lembro que tinha um irmão, uma época na igreja, eu acho que uns 13 anos atrás, um irmão, não era muito fácil, mas era um irmão. E nós, como cristãos, nós não temos o direito de ofender nenhum dos irmãos. Nós, como igreja, a gente tem que acolher os irmãos, ser cuidadosos para não machucar aquele irmão que muitas vezes é uma criança na fé. Como houve uma situação de uma palavra áspera de determinado irmão, que uma pessoa afastou da igreja e não voltou mais. E a gente preocupa com isso, porque se o Senhor Jesus manda as pessoas para a igreja, nós temos que cuidar, nós temos que zelar. Por quê? Porque talvez a história dessa pessoa que eu estou falando para os irmãos, que se afastou da igreja, essa pessoa, ela tem um histórico familiar, de os pais estarem totalmente perdidos, e a esperança talvez dessa pessoa, era exatamente a igreja, para ajudá-la na condução, para que ela permanecesse no caminho, irmãos, e pudesse mudar a história de vida dela, da filha dela. Mas uma palavra dura afastou a irmã. Então, às vezes a gente tem que ter muito cuidado. Esse irmão que eu estava falando para vocês, eu me lembro que eu falei duro com esse irmão. Falei duro com esse irmão. Esse irmão afastou da igreja, porque eu falei duro, porque talvez naquele momento, se eu fosse analisar no ponto de vista, se eu tivesse alguém, a pessoa falaria: mas você agiu corretamente. Mas não é assim o reino de Deus, irmão. Não é assim as coisas de Deus. Eu parei mais adiante, eu procurei esse irmão, eu não tinha mágoa no meu coração, mas eu sabia que eu poderia ter causado mágoa no coração do irmão. E eu fui atrás desse irmão e me pedi perdão para ele. Falei: irmão, você me perdoe pela minha falta de sabedoria, pela minha falta de entendimento, pela maneira como eu te falei. Às vezes a gente tem que proceder, a Bíblia não manda eu pedir perdão para ninguém, a Bíblia manda eu perdoar. Mas há momentos que a tua atitude de pedir perdão vai ajudar aquela pessoa que de alguma forma, talvez em algum momento da vida, foi machucada e não consegue perdoar. A tua atitude de se reconhecer que você errou pode ajudar aquela pessoa a pedir perdão. Então há essa necessidade muitas vezes. Graças a Deus, esse irmão, tem tempo que eu não vejo, mas às vezes que a gente se encontrou, sempre temos uma boa comunhão. É uma pessoa que a gente gosta muito, apesar dos tempos, de algum tempinho a gente já não se vê. Mas muitas vezes, irmãos, a gente não compreende determinadas coisas em tempos determinados. Às vezes a questão da humildade, por exemplo, muitas coisas na minha vida, e olha o que eu estou dizendo para a igreja, Deus está movendo ainda, irmãos, Deus está trabalhando ainda. A cada dia eu vejo Deus mudando, a cada dia eu vejo Deus trabalhando, Deus tirando coisas. Isso aqui, Helder, eu vou tirar da tua vida, precisa mudar isso na tua vida. Às vezes determinadas coisas a gente não entendia em determinado momento da vida, mas a gente aprendeu
a entender os desígnios de Deus, a vontade de Deus. E a gente vai aprendendo a calar. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tem partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Eu gosto de ver o temperamento de Pedro. Pedro é 880. Senhor, nunca me lavará os pés. Pedro, se eu não te lavar, não tem partes comigo. Senhor, lava as mãos e a cabeça, lava tudo, Senhor. Ele é 880, irmãos. E uma coisa na vida do crente, o crente tem que ser comedido, o crente tem que ser equilibrado nas nossas vidas. Isso é muito importante. Não pode, com determinadas coisas, é verdade, com relação à vida cristã, nós somos extremados. Não podemos jamais fazer concessão ao pecado, como igreja do Senhor. Mas outras coisas na vida a gente tem que ser equilibrado, ser temperado. Um dos frutos do Espírito, um dos itens que compõe o fruto do Espírito é a temperança. Equilibrado, diante de uma situação, não fica irado, não xinga. Por quê? Porque mantém equilíbrio. Está com um problema sério, não desespera, acalma. E isso vem de Deus. Isso é o Espírito Santo que promove da vida da pessoa. Não podemos muitas vezes ser como Pedro, 880. Mas Jesus falou: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. O Senhor Jesus está dizendo aqui, irmãos, porque Ele está falando aqui para os discípulos. Quando nós fomos alcançados pelo Senhor, quando Jesus Ele entrou na minha vida, na tua vida, você lembra como era a tua vida antes de Jesus? Você lembra como era a tua vida? Irmão, nós fazemos tudo o que esse mundo que hoje nós nos indignamos, que nós abominamos, nós fazíamos. Se você me perguntasse: Helder, você vai para o inferno? Eu diria: pai, por que eu vou para o inferno? Eu não faço nada. Eu não faço nada de mal para ninguém. Assim que eu agia. Mas fazia um monte de coisa que a Bíblia condena, que a palavra de Deus condena. Mas eu não achava que eu ia para o inferno. Aí Jesus Ele chega, Ele entra nas nossas vidas. E Ele começa a mover. E Ele começa a transformar, irmãos. Hoje às vezes eu falava para os irmãos, uma irmã me dizia, melhor dizendo, ela falou: pastor, você não pode citar os pecados que você cometeu. Eu falei: irmão, por quê, irmão? Quando muitas vezes eu falo alguma coisa que eu fazia no passado, antes de Jesus, eu não me vejo naquela pessoa. Eu não me vejo naquele homem que foi lá no passado. Aquele homem morreu. Aquele homem foi sepultado. Aquele homem não existe mais. Eu faço referência a um defunto, a um homem que não tinha Jesus. Agora é diferente. Então, quando o Senhor Jesus Ele nos alcança, Ele vai produzir essa mudança. Ele te lava. Ele tira a sujeira, aquela imundícia. Nós vivíamos, irmãos, em trevas. Você sabe o que é trevas? É ausência de luz. Talvez algum do irmão poderia estar com uma roupa branquíssima aqui, e com as luzes acesas a gente viria como que determinada veste ela é alva. Mas a pessoa, se nós apagássemos, tirássemos toda a luz do ambiente, e aquela pessoa ela rolasse na lama com aquela roupa branca, nós não íamos perceber a sujeira daquela roupa branca. Por quê? Porque as trevas, ela camufla, ela esconde a branqueza de determinada roupa. As pessoas longe de Jesus, elas estão imundas, elas estão sujas de lama. Mas como elas vivem em trevas, elas não conseguem ver
a condição que elas estão. Elas não conseguem ver quão sujas elas são. Por quê? Porque elas estão em trevas. Mas quando Jesus, irmão, no meio da escuridão, se você acender um fósforo, aquela escuridão ela quebra. E aí você começa, aquele fósforo que acende, você começa a ver que a tua roupa, que era branquinha, tão branca. Algo aconteceu. Assim foi conosco. E quando nós conhecemos a Jesus, nós olhamos e eu falei, meu Deus, eu estou sujo. As minhas vestes estão imundas. Mas à medida que eu aproximo de Jesus, irmão, comecei a aproximar de Jesus, eu comecei a ver a minha condição. E aí eu disse, Senhor, eu não quero essas roupas sujas. Eu não quero essas vestes sujas. E eu comecei a orar. E eu comecei a buscar a Deus. E o Senhor, Ele veio me limpando. Mas tudo começou quando eu pude ver a luz. A Bíblia diz que Jesus diz, eu sou a luz do mundo, irmão. Nós tivemos a nossa visão aberta. Nós éramos cegos, mas Jesus Ele entrou nas nossas vidas e os nossos olhos foram abertos. E hoje nós podemos ver a luz que é Jesus brilhando em nossas vidas. Então verdadeiramente nós estamos limpos, mas não tão limpos. Por quê? Porque os nossos pés, eles estão sujos. Os nossos pés estão nesse mundo. Nós caminhamos, nós andamos pela cidade, nós vamos trabalhar, a gente convive com ímpio, a gente convive com pessoas que falam muitas vezes palavras de baixo calão. Às vezes você liga a televisão, você está ouvindo alguém falando coisas que não convém. Nos outdoors, imagens muitas vezes que não convém. Então a gente convive nesse mundo. E ainda que sejamos limpos, lavados, os nossos pés estão sujos. O Senhor Jesus, Ele está mostrando que quando vai lavar os pés, Ele está dizendo do perdão que nós recebemos todos os dias. Às vezes a gente peca, às vezes no momento de ira, irmão, a gente fala o que não convém, às vezes a gente comenta de um irmão, às vezes a gente deseja a morte do outro. Irmãos, quantos crentes desejam a morte de outras pessoas, torcendo para a pessoa morrer, porque não gosta do inimigo, mas torce, ora a Deus para que Deus abençoe os filhos, ore a Deus para que Deus abençoe a parentela, porque esse é meu, mas aos inimigos, ele torce para que morra. Muitas vezes somos nós, os crentes, que conhecemos a Jesus. Aí o Senhor Jesus, Ele entra, Ele fala conosco, Ele abre nossa visão e a gente se cai no chão. E Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa por ter agido com engano, me perdoa por ter cobiçado. Me perdoa, Senhor, por ter enganado determinada pessoa. E o Senhor Jesus, Ele vai nos lavar os pés todos os dias. Logicamente que a gente na caminhada cristã, irmãos, a gente não pode viver o tempo todo na prática do pecado. O irmão tinha determinada conduta, ele vai mudando a vida dele. Por quê? Porque o cristão, o cristão verdadeiro, ele não está preocupado com carros, de obter coisa, isso, aquilo. O cristão verdadeiro, ele quer servir a Jesus. A razão dele única é agradar o Pai, a Deus. Então esse é o objetivo, fazer a vontade do Senhor. E aí a gente vai, então, irmãos, a cada dia melhorando, para nós não entristecermos o nosso Senhor, o nosso Deus. Então quando a Bíblia está falando que Jesus lava os pés, é exatamente isso. A cada dia eu preciso do perdão do Senhor. Eu preciso. Você imaginou se o perdão de Jesus não fosse manifesto nas nossas vidas, irmãos? Todo dia, quando nós muitas vezes ofendemos alguém, falamos o que não convém. Você imaginou se não houvesse perdão para esses pecados?
Amém? Porque nós reconhecemos os nossos erros. Eu falava ontem com os irmãos a respeito de Zaqueu. Zaqueu era publicano. Zaqueu era um homem que tinha dinheiro. Seria o equivalente a um fiscal de tributos, ganha um bom salário. Era um homem com um salário que de fazer inveja. Mas aquele homem que extorquia, porque os publicanos, para que eles cobrassem tributo numa determinada região, eles participavam tipo de uma licitação, aonde quem oferecesse maior quantidade de dinheiro para o governo de Roma poderia cobrar tributo naquela região. Então ele cobrava mais do que devia, porque ele queria ganhar dinheiro. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, e a visão dele é aberta, e os olhos dele são abertos, ele começa então agora, ele tem uma mudança de mentalidade. O Senhor Jesus olha para ele, quando ele sabe que Jesus vai passar, ele sobe numa figueira brava, uma figueira brava tem espinhos, ele sobe na figueira brava, Jesus passa, olha para a figueira e chama ele pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus olha para Zaqueu e chama pelo nome, e ele vai para a casa de Zaqueu, irmão. E Zaqueu fala uma coisa muito interessante: Senhor, se eu defraudei alguém, eu quero restituir quadruplicado. Ou seja, quando Jesus ele entra na vida de um homem, ele abre a visão, ele limpa, ele restaura, ele traz limpeza para a vida do homem. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui. No versículo 11 diz assim: porque bem sabia ele quem o havia de trair. Porque no versículo anterior ele fala assim: disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. O Senhor Jesus ele olha para nós aqui. O Senhor Jesus ele olha para o pregador. Ele esquadrinha o coração do pregador, a mente do pregador, a vida do pregador. Ele olha para cada um dos irmãos. Tem gente, irmãos, o duro da hipocrisia é porque o hipócrita, ele tem uma preocupação com o que as pessoas pensam dele. O evangelho, ele começa uma mudança por dentro. O exterior vai refletir aquilo que está dentro. Quando há uma mudança, quando Jesus ele habita em um homem, a mudança é visível. As pessoas olham e falam: você está diferente. Você bebia. O irmão falava ontem, o irmão amado falava ontem que ele bebia 30 garrafas de cerveja. Falou: olha, não é normal, mas eu bebia 30 garrafas de cerveja. E pegava a moto, ia para casa, que ele não sabia nem como chegava. Mas o Senhor sempre guardou. Hoje ele serve a Jesus, ele não bebe nenhuma mais cerveja. Amém, irmão? Glória a Deus. Há uma mudança. Começa a mudança por dentro. O exterior, ele vai refletir a mudança por dentro. Jesus faz isso. Mas ele diz assim: olha, todos estão limpos, mas nem todos. Porque, irmão, não é muitas vezes um problema, a luta. Às vezes os pés do irmão, às vezes pode ser um cigarro, que ele luta para parar de fumar e ele não consegue. Deus fez uma obra na vida dele, ele creu, mas ele está lutando contra o cigarro, exemplo. É uma luta contra determinadas coisas. É uma luta, mas ele está esforçando, porque Deus está movendo na vida dele. Mas tem gente, irmãos, e aí eu acho que talvez a palavra mais dura é para o hipócrita, aquele que muitas vezes quer aparecer algo, quer mostrar algo que ele não é. Eu acho muito importante nós, como igreja do Senhor, a gente sempre, quando se apresenta diante de Deus, apresentar em verdade. Nós não queremos mostrar algo que nós não somos. Temos falhas? Claro que temos falhas, mas a gente quer
apresentar diante de Deus, diante de Jesus, com um viver santo, um viver reto. Mas é verdade também que dentro da igreja, entre os cristãos, tem muitos irmãos que não têm vida com Deus. Virou uma religião. As pessoas vão na igreja, eles não têm prazer de adorar o Senhor. É mera religião. Às vezes a gente convive muito com pessoas dessa maneira. Eu estou na igreja, eu participo de campanha. Quando eu já vejo o irmão participar de campanha, eu já fico com a orelha a pé. Opa, misericórdia. Mas às vezes a gente está olhando a pessoa, ela tem uma conduta, mas fora dali da igreja, ela fala palavras de baixo calão, ela xinga, ela mente. Então não houve uma transformação. E o Senhor Jesus, Ele contempla isso, Ele vê isso. Ele fala, olha, muitos estão limpos, mas nem todos. Porque muitos não permitiram uma transformação, uma mudança de Deus na vida do homem. E é isso que nós temos que pedir. Há coisa na minha vida que eu tenho que orar. Senhor, me ajuda, Senhor. Se o Senhor fosse ouvir, relatar as minhas orações, de tempo em tempo eu pedindo para o Senhor mudar algo na minha vida. Senhor, tira tal coisa, Senhor. Senhor, me dê um coração amoroso. Senhor, me dê isso, Senhor, para que eu possa ser reto, para que eu possa ser um homem segundo a tua vontade. A gente tem que orar, porque o único que pode mudar as nossas vidas, irmão, é Jesus. Eu oro pelos irmãos, às vezes eu estou orando e Deus vai colocando um irmão na minha mente, e eu lembro, eu oro para tal coisa, eu clamo a Deus, e assim temos que ser nós. E muitas vezes, na nossa intimidade, a gente tem que orar a Deus dessa maneira também, pedir ao Senhor para nos lavar, para que nós não venhamos entristecer o Senhor. No versículo 13, no versículo 12, depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendei o que vos tenho feito? Você entendeu o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sou mestre, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Irmãos, aqui ninguém é para servir ninguém. Aqui nós servimos uns aos outros. Esse é o papel da igreja. Irmão, jamais na minha vida, eu pedi alguma coisa para os irmãos que eu não esteja participando. Hoje nós lavamos a igreja. Jamais eu aceitaria, eu como pastor da igreja, não participar da limpeza da igreja. Eu, pelo contrário, tenho os irmãos que sempre colaboram na obra, ajudando, mas primeiro tem que ser, talvez eu seja a pessoa que mais tenho que servir na igreja. Eu sou a pessoa que mais tenho que servir. É dessa maneira. Ninguém está aqui para ser servido. Ninguém está aqui para receber honra. O único que recebe honra aqui é Jesus Cristo, irmão. É Ele, somente Ele. Homem não, eu não. Às vezes eu falo para as pessoas, olha, às vezes o irmão vai me dar um presente, fala, não precisa me dar presente. O pessoal fala, não pode, Tudo é para o Senhor Jesus, irmão. Tudo é para o Senhor Jesus. Então nós temos que começar a servir. Eu vou contar uma historinha rapidamente aqui. A Eliane, irmãos, a Eliane faz algo que não é qualquer um que faz, não. Eu não sei se eu faria o que ela faz. Os irmãos sabem, a Rosângela esteve com uma irmã, ela tem câncer, ela tinha câncer de mama, foi para os ossos, espalhou, irmão. Essa irmã liga chorando de dores, 3 dias com dor intensa, chorando. Ela tem câncer já tem 10 anos, está avançado, metástase. Essa irmã não é da nossa denominação, mas a Eliane
estou falando para glorificar não, mas para questão de servir. Eliane vai lá 2 vezes por semana para ajudar com aquela irmã. Da denominação dela não vai ninguém, irmãos. Ela vai lá, serve. Às vezes ela acaba, sai correndo de casa, fazendo os trabalhos que tem que fazer em casa, sai correndo e vai lá. Às vezes a gente olha, eu fico observando isso, eu confesso, talvez se fosse uma situação de alguém precisar de mim, eu não sei se eu faria o mesmo que ela faz. Mas isso é vida cristã, irmão. Isso é ser cristão, é servir. Jesus está falando, eu dei o exemplo. Aqui não é para exaltar homem, olha, o fulano de tal vem aqui, aí chega. Eu contei para os irmãos, eu fui uma vez convidado para ir no aniversário de um círculo de oração de uma colega que trabalhava comigo. Eu falei, eu vou sim, irmã. Aí eu cheguei e sentei lá, eu estava com a camisa amarela, e eu sentei ali lá atrás, falei, irmã, não fala nada a meu respeito não, deixa eu assistir o culto. Eu gosto de assistir o culto. E ela falou para o pastor, e o pastor me chamou, falou, ai meu Deus do céu, e eu fui, e eu quero convidar o pastor para sentar aqui. Eu sentei ali, eu não gosto de estar em evidência, e eu me lembro que eu fiquei sentado ali, só eu diferente, todo mundo de terno, e eu com a camisa amarela, daquela que as pessoas olhavam, bem amarela mesmo, né, chamava a atenção, e eu estou ali, mas tudo bem. O pastor pediu para mim fazer uma oração, mas quando chegou o pregador, irmão do céu, parecia um pavão. Aquele pavão subiu no altar, ele olhou para cima assim de mim, quase que, sabe quando aquele olhar, eu falei, misericórdia, misericórdia, irmão. São homens que querem honra, que querem glória. Às vezes eu falo para os irmãos, quando eu vejo, eu sei aqui em Cuiabá, vários pastores ganham 60, 70 mil por mês. Irmão, eu fico pensando, esse cara é louco. Esses homens não têm galardão. Ah, pastor, mas a igreja é imensa, irmão. Vai ganhar dinheiro trabalhando. Se torne um empresário. Vai produzir. Igreja não é lugar de ficar rico não, irmão. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. O filho do homem, Deus, Jesus não tinha reclinar a cabeça. Aqui os homens estão ricos, milionários, recebendo honra de homens. Nós temos que servir um ao outro, se preocupar com o irmão. Às vezes a gente falha muito, tenho falhado muitas vezes. O irmão não vem na igreja, a gente não liga, a gente não se preocupa. Às vezes a gente sai da igreja, nós não cumprimentamos o irmão. A gente tem que estar preocupado. Eu preciso melhorar. Eu imagino que a igreja também, alguns irmãos vão estar falando, eu também preciso melhorar. Nós precisamos melhorar. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. A Bíblia está dizendo, a palavra bem-aventurado é feliz, irmão. Se você servir, você vai ser feliz. Quando a gente serve, quando a gente se coloca pronto para ajudar alguém, irmão, eu creio que muitos já viveram essa experiência. Há regozijo no nosso coração, alegria, não sei porquê, mas eu fico feliz. A Bíblia está dizendo que quando nós nos colocamos inferior a alguém e ajudamos, nós somos bem-aventurados, felizes. Nós somos felizes, irmão. Isso é de Deus. Isso é de Deus nas nossas vidas. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido. Mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. O Senhor Jesus, ele cita aqui um texto, que aquele que come com ele, levantou o seu calcanhar.
Ele está dizendo, quando essa expressão levantar o calcanhar, é você preparar a perna para dar um chute em alguém. Aquele que comia com o Senhor Jesus, aquele estava preparando o momento oportuno para dar um chute no Senhor, para traí-lo, irmão. E aqui eu digo a outra coisa para a igreja: nós temos que ser reto. Não pode haver mentira no nosso meio, não pode haver engano, irmão. Irmãos, se houver mentira, nós vamos ser envergonhados. Sabe por quê? Porque o Senhor deu, porque uma das maneiras do homem ser curado é quando o pecado dele é exposto. Quando o pecado do homem é exposto, e muitas vezes nós somos envergonhados, aí começa uma cura na vida do homem, começa a haver restauração. Então não adianta nós agirmos com engano, com mentira. Deus não se agrada disso. Agindo com falsidade, com trapaça, de maneira enganosa. Eu sempre falo a responsabilidade, principalmente nós do altar, irmão. Nós como igreja do Senhor, a responsabilidade, a conduta que nós devemos ter diante de Deus, não é diante de homens não, diante de Deus. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora, e eu sempre digo para a igreja da responsabilidade de você participar da ceia do Senhor. Porque, irmãos, dependendo da maneira como eu participar, eu posso pagar um alto preço. Esse é um momento sublime que o Senhor nos concede mais uma vez de participar da ceia do Senhor. Homens lavados, não os pés, porque volta e meia a gente comete um deslize e nós temos que entrar na presença do Senhor e pedir perdão. Mas o Senhor Jesus, irmão, nós que somos lavados, talvez não os pés, você que está aqui nessa noite, você tem a oportunidade, mais uma vez, porque eu sempre digo que enquanto você estiver aqui, é porque o Senhor está falando contigo. O Senhor está falando contigo, Ele vai falando, Ele vai te ademoestando. E aqui Ele está chamando a cada um de nós. Homens lavados, não os pés, homens que têm apresentado diante de Deus com retidão, buscando fazer a vontade do Senhor, não com hipocrisia, mas com retidão, não querendo mostrar que somos algo que não somos, pelo contrário, sabendo das nossas dificuldades, das nossas lutas, mas apresentando diante de Deus com retidão. E agora nós vamos participar desse momento que o Senhor Jesus nos convida. Eu queria que os irmãos viessem louvar, amém? O 301. Enquanto isso eu vou ler a palavra de Deus, que o Senhor Jesus, Ele convida exatamente esses que estão lavados, somente os pés sujos, mas o Senhor tem lavado os nossos pés, a cada dia Ele tem lavado os nossos pés, tirado toda a impureza, tirado toda a sujeira. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue
do Senhor. Aleluias. Eu vou pedir para a irmã Aparecida servir a ceia. Pode ser, irmã Aparecida? Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vou pedir também à irmã Juramir, uma serve o cálice e a outra serve o pão. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia, Senhor Jesus. A mesa está colocada. O Senhor Jesus está na cabeceira. Ele olha para a igreja e ele convida a igreja a cear. Mas ele diz, não é de qualquer maneira. Ele manda você, ele não manda eu examinar a vida de ninguém, mas ele manda você examinar a tua vida. E ele diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aleluias. Amém? À medida que os irmãos vão louvando, você fala com Deus, aí você dirige, e Tom pega o cálice e o pão. Nos preparou o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vendo fogo, peixe e pão, e Jesus que os convida a cear, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá, e também dá vida ao pão,
nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado as graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Senhor, Deus de nossas vidas, Pai. Neste momento, Senhor Jesus, em que nós realizamos essa ceia, essa santa ceia, Pai, onde nós fazemos menção de Ti, a Ti, Senhor, que se deu naquela cruz, ó Pai, no nosso lugar. Senhor Jesus, o Senhor se entregou. Se hoje nós temos vida, se hoje nós estamos aqui neste momento, Senhor Jesus, foi porque o Senhor se deu por nós, morrendo no nosso lugar, Pai, se entregando a Deus amado. Senhor Jesus, nós éramos culpados, nós pecamos, ó Pai, nós estávamos destituídos da presença de nosso Deus, mas o Senhor, Pai, o Deus que restaura, o Senhor que reconciliou o homem com Deus através de Ti, Senhor Jesus, o Senhor, Pai, que está aqui no nosso meio, que está aqui nesse lugar, Pai, o Senhor, razão do nosso viver, o Senhor nos deu vida, Pai, e nós participamos desse banquete celestial, aonde o Senhor convida a Tua igreja, Pai, aonde o Senhor chama a Tua igreja, aonde o Senhor grita para a Tua igreja participar desse momento, Pai. Oh, meu amado Deus, eu sei que brevemente, Senhor,
não haverá mais ceia, Pai. E o chamado cessará, ó Deus de glória. É pouco tempo que resta, Senhor. É pouco tempo, Senhor, que resta. Ó Deus amado, eu quero consagrar, Senhor, cada um desses pães, ó Deus amado, que estão nas mãos de teus filhos, ó Deus de glória, que se examinaram, que em obediência à tua palavra, Pai, que estão esforçando para fazer o teu querer. Eu consagro esse pão a ti, meu Pai, ainda que seja um pão, mas no nome de Jesus, ó Pai, nós lembramos da tua carne, do teu corpo, Senhor, que foi pregado naquela cruz, fazendo-se maldição no nosso lugar, Pai. Da mesma forma, Senhor Jesus, esse vinho, ó Pai amado, simbolizando o teu sangue que foi derramado por nós, o teu sangue que restaura, o teu sangue que limpa, Pai, que nos purifica de todo o pecado, ó Deus amado. Eu quero consagrar esses cálices, ó Pai, que estão na mão de teus filhos, ó Deus amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo nosso Deus, em nome de Jesus, amém. Podeis participar, irmãos. Aleluias, glória a Deus, ó Pai, glória a Deus, Senhor Jesus, glórias ao teu nome, Jesus Cristo, nosso Deus. Não foi carne nem sangue que nos revelou que o Senhor Jesus é Deus, foi o teu Espírito Santo, Pai, e nós cremos, ó Deus, e nós cremos em ti, Jesus. Nós cremos nas tuas promessas, nós cremos nas tuas promessas, Pai. Por isso, Senhor Jesus, que não viva verdadeiramente mais nós, mas que o Senhor viva em nós, ó Pai. Que a razão do nosso viver seja glorificar o teu nome, que a razão do nosso viver, Pai, seja te exaltar na beleza da tua santidade. Senhor Jesus, que o Senhor possa operar com poder e glória, Pai. Que o Senhor possa manifestar a tua presença, Pai. Senhor Jesus, habita em nós, ó Pai. Nossas vidas, nossos corpos é a tua habitação. A tua palavra diz, Senhor, que nós somos templo do teu Espírito Santo. Habita em nós, Espírito Santo. Habita em cada um de nós. O Senhor conhece a cada um de nós. Habita, Senhor, faça morada em nós, Senhor. Jesus amado, nos leva, Pai, a estar mais e mais junto de Ti, a estar andando contigo, Pai, nos Teus caminhos, ó Deus amado, glorificando a Ti, ó Senhor, glorificando a Ti não apenas em palavras, Pai, mas com viver reto, santo. Senhor, cura a Tua igreja, Pai. Senhor Jesus, cura a Tua igreja. Tira tudo aquilo que há no nosso meio, Pai, em nossas vidas, Senhor, que não te agrada. Tira, Senhor, para que nós possamos te contemplar, não apenas de te ouvir, não apenas de ouvir falar, mas de estar na tua presença, Pai, de contemplar a ti, ó Deus amado. Senhor, o Senhor convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus amado, que aqueles filhinhos teu, Pai, que ainda não decidiram, Senhor, pelo batismo, que eles venham tomar essa decisão, Pai, que eles venham tomar essa decisão de se aliançar contigo, de proclamar para o mundo, Pai, proclamar diante de Ti e para o inferno, Senhor, e para a Tua igreja, que nós verdadeiramente, que eles aceitarão a Ti, que eles aceitarão o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz do Calvário, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus amado, em nome de Jesus eu te agradeço por este momento, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, Jesus, amém, irmãos, glória a Deus. Qual que é o nome dela?
Irmãos, o Guilherme está me falando aqui que a irmã dele está passando mal, Fernanda, e vamos orar por ela, amém? A igreja, a Bíblia fala que a igreja liga na terra é ligada no céu. Então nós somos a igreja do Senhor. Então convido a igreja a ficar em pé para nós orarmos pela vida da Fernanda. Vamos orar nesse momento. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, eu quero apresentar a Fernanda, Pai, diante de Ti. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero repreender, ó Deus de glória, o espírito de morte. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus de glória, que toda arma forjada do diabo contra a vida dela, que toda malignidade seja aniquilada em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus amado, visita, Pai, a tua filha neste momento. Ó Deus amado, não permita nenhum mal sobre ela. Que seja o Senhor, ó Pai, está neste momento naquele hospital, guardando a tua filha, Pai, arrancando toda a enfermidade. Senhor, como igreja, Pai, eu repreendo a enfermidade e repreendo também, Senhor, o espírito que causa enfermidade, o demônio, Pai, que causa enfermidade, ó Deus amado. Como igreja do Senhor, eu repreendo da vida da Fernanda todo o mal, ó Deus amado. Em nome de Jesus Cristo, nosso Deus, nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Bom, senta um momentinho que eu vou falar rapidamente sobre dízimos e oferta. 2 Coríntios 9:6. Não, vou ler 2 Coríntios capítulo 8. Coleta para os cristãos pobres da Judeia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Esse texto aqui eu gosto muito dele, porque ele fala da igreja da Macedônia. A igreja da Macedônia era uma igreja pobre, irmão. Diferente da igreja de Corinto, a igreja da Macedônia era uma igreja pobre. A igreja de Corinto era uma igreja avarenta, a igreja rica, mas avarenta. Paulo escreve para aquela igreja e fala assim: olha, eu não fui pesado a vocês, porque a igreja da Macedônia, essa igreja pobre, ajudava ele, supria as necessidades dele. Mas aqui a situação é outra. A igreja da Judeia, que era mais pobre ainda, igreja perseguida, quando foi para pedir uma oferta para a igreja da Judeia, para aqueles irmãos, que muitos passavam necessidade, passando fome, a igreja da Macedônia, essa igreja pobre, ela ajudou essa outra igreja mais pobre do que ela. A generosidade é isso. Eu sempre falo para a igreja, nós somos uma igreja tão próspera, irmão. Não entra a nosso rendimento. Esse mês aqui a arrecadação nossa foi 4 mil no mês de fevereiro. Geralmente é 3 mil e pouco, e tem uns 12 anos que essa média. Mas não temos falta de nada, irmão. Deus tem abençoado a igreja grandemente, amém? E é pela tua generosidade, pela tua contribuição, pelas nossas contribuições que nós fazemos a igreja. Aí o dízimo é para a gente de fora? Não, o dízimo é para a igreja, para os crentes. Se um político chegar a querer oferecer dinheiro para a igreja, nós vamos aceitar? Não, nós não aceitamos. Nós não precisamos, somente para a igreja. Se você for ofertar, dizimar, o gasofilar, os envelopes estão ali no fundo. Alguns irmãos que têm dificuldade de sacar o dinheiro, nós abrimos a conta e tem um Pix da igreja. Eu não gostaria de instituir Pix na igreja. Estou fazendo isso porque vários irmãos pediram, irmão.
Porque eu acho que o bom mesmo é a gente depositar no gasofilácio, mas às vezes é complicado, irmão, ir no banco. Amém? Então, se você for contribuir, você tem a liberdade. Convido a igreja a ficar de pé mais uma vez. E vou convidar a irmã Vilma para fazer a oração final. Amém? Orar pelas famílias. A paz do Senhor Jesus. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Senhor por este período aqui na presença dEle fisicamente, né? Foi maravilhoso desde o começo até agora, que possamos levar toda essa mensagem conosco e que o Senhor possa trazer a paz que nós tanto buscamos. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, mais uma vez aqui na tua santa presença. Te louvamos e te agradecemos pelo teu santo cuidado para com as nossas vidas. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso. Senhor, tu nos trouxeste na tua santa paz e que nesta santa paz nós possamos voltar para os nossos lares. Que hoje seja o começo de um dia vitorioso, de uma semana vitoriosa na tua santa presença. Que possamos todos os dias, no decorrer dessa semana, lembrar quem o Senhor é para nós, porque somos dependentes de ti. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós declaramos que tu és Senhor sobre as nossas vidas e que toda honra, toda glória, toda majestade e todo louvor seja dado ao Senhor agora e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Saude teu irmão com a paz do Senhor Jesus. Amém? Não vai embora sem saudar os irmãos. Paz do Senhor Jesus.